Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, tudo bem? Tudo bem com você que está nos assistindo, você adolescente, jovem, universitário, você adulto, talvez que está aí também nos ouvindo. Eu sou o Felipe Martinelli, estou aqui para mais um Co-Unicast, o nosso bate-papo semanal sobre temas da Palavra de Deus, baseado, é claro, no nosso devocional Maturidade Espiritual, que é o nosso devocional pensado para você, jovem, que está aí na sua universidade, ou você que está terminando seu ensino médio e quer ter um tempo devocional diário, né, que quer fazer esse devocional semanal também com as pessoas da sua faculdade, nos seus pequenos grupos ou no grupo cristão que você tem aí, fica a dica para você adquirir uma maturidade espiritual que pode abençoar a tua vida e também a vida das pessoas ao seu redor. Nós já estamos no Conicast episódio 22, sim, o ano está voando, está passando muito rápido, já estamos aqui, né, no final de maio, e nós estamos no episódio 22 do Conicast, na semana 22 desse ano de 2024. E hoje nós temos um tema muito legal, um tema que eu estou muito animado para conversar aqui com o nosso convidado, que é esse tema aqui, ó, a força de ser manso. Vamos falar sobre essa característica do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Eu sou o Felipe Martinelli, né? Você já me conhece aqui dos outros episódios, você que já nos assiste. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos esse bate-papo aqui semanalmente para poder abençoar e edificar a sua vida e para que Deus seja glorificado por meio da sua palavra. Antes de nós introduzirmos o tema e apresentarmos o nosso convidado, eu tenho dois avisos importantes para você que está nos ouvindo. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitários, está aqui embaixo o link, corre lá, seja na Apple Store ou no Play Store, baixe o nosso aplicativo. Esse aplicativo tem o objetivo de ser uma ferramenta para te ajudar na sua vida devocional, na sua leitura anual da Palavra de Deus, e também com conteúdos ali que vão edificar a sua vida. Além do nosso aplicativo, eu tenho mais um convite para você, para que você nos siga no Instagram, @coune.conexãouniversitária. O nosso Instagram também tem conteúdo para que você, durante o seu tempo ali, mexendo no seu feed, mexendo no seu Instagram, possa ser edificado pela palavra de Deus e também ser lembrado que você deve buscar o pão diário que vem dos céus, que é o alimento devocional da palavra do Senhor. Amém? Então fica a dica para você seguir no nosso Instagram e também baixar o nosso aplicativo. E eu estou aqui hoje com um cara que eu estava muito animado para conversar com ele, que é o pastor Samuel Coelho. Eu vou deixar ele aqui se apresentar um pouco, falar um pouco dele para nós, e nós vamos bater esse papo hoje sobre a força de ser manso. Pastor Samuel, a palavra está com você, fique à vontade. Legal. Bom, primeiramente, Felipe, desculpe pela minha voz, estou aqui com a garganta meio baqueada, esse clima curitibano nosso não tem Curitibanos ajudado muito. entenderão. Curitibanos entenderão. Essa variação deixa a gente um pouco assim, mas em primeiro lugar eu quero dizer que estou imensamente grato, honrado de estar aqui participando do Comunicast, né, esse podcast voltado, né, à juventude, ao pessoal universitário, e como é urgente, importante falar ao coração dos jovens. E para mim é uma alegria. Eu agradeço em primeiro lugar, Felipe, ao convite, né, a confiança de poder ser um dos convidados aqui desse podcast. E para me apresentar um pouquinho, eu me chamo Samuel Coelho, sou pastor presbiteriano. Hoje eu pastoreio na Igreja Central de Curitiba, sou pastor de jovens ali naquela igreja. O pastor titular é o reverendo Juarez Marcondes, né? E já tenho pastoreado ali desde 2017, aonde eu comecei pastoreando os adolescentes, e bem no final ali, meio que no meio final da pandemia, na virada de 2020 para 2021, eu deixei de ser pastor dos adolescentes e passei a pastorear a juventude, que ali no nosso caso, na nossa igreja, compreende desde os jovens ali entrando na universidade, até hoje nós temos até um grupo de jovens já casados com o primeiro filho dentro da mocidade, já está até se estendendo Legal. demais, assim, né? Tem uma extensão grande ali. Mas é bacana, são universos diferentes, e isso tem até nos proporcionado uma condição de uma estrutura de discipulado orgânica muito boa, porque você tem Que jovens legal. de várias idades e várias etapas na vida ali, né? Isso é muito legal. Bom, sou casado com a Marília,
sou pai de 3 filhos, tenho o Eduardo, de 17 para 18 anos, está aí já quase também, está tentando entrar na universidade, vou Boa. torcer para que esse ano ele entre. A Beatriz, de 12 anos, a Alice, de 6 anos. Né? Fui para o seminário em 2005, mas apesar disso, e eu vou falar talvez um pouquinho aqui na minha apresentação rapidamente sobre isso, Vamos lá. só consegui concluir o meu seminário nessa época que estava aqui já na Igreja Presbiteriana de Curitiba, a partir de 2017. Né? Eu sou também formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná e sou bivocacionado, não estou hoje de tempo integral na igreja. Né? Trabalho também no ramo de negociações de commodities. Né? Então, é interessante porque são duas coisas bem diferentes, talvez, Sim. mas pastoreio os jovens e ao mesmo tempo também comercializo soja com o Egito, farelo com o outro lado do mundo, enfim. Minha É, função é meio que esse trading de commodities, né? boa, E acho que de uma forma geral é mais ou menos isso, Felipe, falando um pouquinho boa. sobre mim. Que massa, pastor, que massa te conhecer, poder ouvir um pouco mais da sua história aí também, né? E poder saber do seu trabalho, do que você tem desempenhado aí. Tá vendo, gente? Ó, existem pastores de tempo integral, mas existem também pastores bivocacionados. Você talvez aí que está no seminário e tudo mais, busque entender do Senhor o que Ele quer para sua vida nessa área também. Que legal, pastor, que prazer poder bater esse papo com você. E vamos lá, né? Vamos introduzir esse tema. Como eu falei que Vamos nós lá. estamos no episódio 22. Nós vamos falar sobre a força de ser manso, vamos falar sobre mansidão. Talvez você aí que tem os ânimos à flor da pele precise, mais do que outros, ouvir esse podcast, mas eu garanto que é para todo mundo, porque eu Sem também estou dúvida, animado para ser sem dúvida. edificado aqui. Pastor, vamos começar então, né, definindo à luz daquilo que nós cremos que é a palavra de Deus. Segundo as Escrituras, o que é ser manso, ou melhor, o que é a mansidão? Quando nós Uhum, olhamos para a Bíblia, né, principalmente em Gálatas 5, Paulo vai falar sobre isso, em Mateus uhum, 11, Jesus vai falar também que ele era manso, mas o que uhum. é, segundo a palavra de Deus, o conceito de mansidão? Veja, Felipe, você já falou uma coisa muito interessante na sua introdução e agora, quando você citou Gálatas, também. É, é importante nós criarmos alguns pressupostos, e um deles é de que muito dos ensinos de Jesus, e principalmente aos ouvidos daqueles que foram seus primeiros ouvintes, era quase que contracultural, Sim. né? Então, por exemplo, quando você vê no Sermão do Monte, Jesus já havia começado o seu ministério público, ele já havia feito alguns milagres, ele já tinha seguidores, as pessoas já estavam seguindo Jesus, já estavam entendendo que Jesus era um rabi diferente, vamos dizer assim. E ali, quando Jesus ele para ensinar no Sermão do Monte, você tem ali os essênios, os saduceus, os fariseus, cada um tinha uma expectativa a respeito do Cristo, a respeito do Messias. Esse talvez é o Messias da linhagem de Davi. Talvez chegou o momento em que nós vamos sair debaixo do Império Romano, e cada um criou aquela expectativa, e de repente Jesus vem e fala assim, né, bem-aventurados são os pobres de espírito, e porque deles é o reino dos céus. E na sequência ele fala bem-aventurados os que choram, Sim. e na sequência ele fala também bem-aventurados os mansos. É, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de mansidão, à luz das escrituras, é ver que o conceito bíblico ele não é um conceito do senso comum cultural dos nossos dias. Quando Jesus está falando e ensinando sobre mansidão, e é o que Paulo vai testificar em Gálatas, não é uma característica de berço. Jesus não está falando de personalidade, Jesus não está falando de caráter, Uhum. Jesus não está falando de jeitão. É que lá em casa todo mundo é mais calmo, então eu já sou meio manso e tal. Não, Jesus está falando de uma Sim, característica espiritual. Né? Isso é algo produzido pelo Espírito. O que Paulo vai falar lá sobre o fruto do Espírito, legal. ele começa sobre o amor e tal, ele fala assim, isso é que o Espírito Santo frutifica na vida do cristão, frutifica na vida do crente. Então, por exemplo, quando nós olhamos na Bíblia a listagem dos dons, nós temos a condição de olhar para um dom e falar assim, me parece que o Espírito Santo me deu esse dom pastoral, por exemplo.
ou esse dom de liderança, ou dom de hospitalidade, de ensino, talvez. Eu percebo esse, mas não percebo esse dom hoje no meu serviço na igreja. Na lista dos dons nós podemos fazer isso. Agora, no fruto do Espírito ou nas bem-aventuranças, como são características produzidas pelo Espírito, nós devemos sim entender que aquilo ali deve ser algo que tem que ser refinado no todo para nós. Então, a característica da mansidão nas Escrituras não é uma característica de caráter, de personalidade, de jeito, de cultura, de criação familiar, mas Jesus está ensinando, e as Escrituras nos ensinam, a mansidão como uma característica produzida pelo Espírito. E veja, Uau. só complementando uma Nossa, coisa que é interessante. fique à vontade. Quando a gente pega nas bem-aventuranças, também a gente vê que existe uma certa lógica. Jesus não saiu soltando aleatoriamente assim as bem-aventuranças. E ali, né, ele está Sim. falando sobre a essência do ser pleno, né? O bem-aventurado é isso, é a essência de ser completo, feliz de fato, realizado de Uhum. fato. E parece que ele faz uma construção. Se a gente fosse olhar todas as bem-aventuranças, parece que ele faz um sentido meio lógico. Né? E ele começa dizendo assim: bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que se vê como extremamente miserável, que ele precisa de ajuda para tudo, que ele precisa do Espírito, que ele não consegue produzir nada por ele mesmo. Aí parece que ele cria uma lógica, ele fala, ó, é uma imagem de si mesmo, essa bem-aventurança. Uhum. A segunda ainda é uma de si mesmo, porque quando nós olhamos para nós e vemos o quão carente nós estamos sem Deus, que nós somos pobres de espírito, e nós vemos a corrupção que o pecado provocou em nós, isso vai nos levar a uma santa, a uma sagrada aflição, né, que não vai fazer Uau. nos chorar pelo pecado, vai nos fazer quebrantar. E aí Jesus segue dizendo, agora bem-aventurados os mansos. E aí me Uhum. parece que das bem-aventuranças é a primeira delas que é a respeito do teu olhar para com o outro, não Que para legal. consigo mesmo, né? Não Sim, mais agora assim uma concepção sua. Né? Eu acho que é o sim. Carson que ele fala assim que a diferença entre o pobre de espírito e o manso é que ou melhor, a diferença entre as duas bem-aventuranças é que a pobreza de espírito diz respeito a como você se enxerga e a mansidão diz respeito a como o Espírito trabalha em você no relacionamento seu para com o próximo. E esse próximo é o próprio Deus e o outro. E o outro. Nossa, interessantíssimo. Legal você citar o Carson aí, né? Eu sempre indico o Carson aqui para a galera. Mas, Legal. pastor, que interessante, né, nós olharmos para isso, até porque muitos acham que mansidão envolve, como você falou, personalidade. Uhum. Então, eu já vi gente, inclusive, ao falar sobre sobre as características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, eu tenho. Mas aí chega essas aqui que envolvem um relacionamento com o outro, tipo mansidão, eu tenho meu jeitão, eu sou, né, difícil de lidar, eu sou explosivo, eu sou... Sou Como assim, eu se sou isso colérico. fosse essa definição. Exatamente, tem essas definições e nós nos esquecemos que o que deve definir a nossa vida, definir nossa personalidade e o quanto, né, nós somos transformados a partir disso é, de fato, o agir do Espírito Santo em nós. Então, obrigado aí pela definição, pastor. Eu consegui entender muito bem aqui. E você Legal. trazendo esse conceito aí das bem-aventuranças, né, onde Jesus introduz esse assunto ali no Sermão do Monte, realmente é algo muito importante para nós. E pastor, continuando aqui, né, seguindo o fio da meada, por assim dizer, olhando para a Bíblia, né, o próprio Jesus, quais as características de alguém manso? E já engato aqui com outra pergunta, né? Se a gente olhar para essas características de alguém manso, alguém poderia falar assim: a pessoa mansa é uma pessoa que não se ira com nada, é uma pessoa 100% em paz, tranquila. Uhum. Mas a gente olha em João capítulo 2, né, dos versículos 13 a 25, ali uma história de Jesus entrando no templo e com um chicote na mão expulsando um monte de gente. O Jesus que vai dizer em Mateus Que 11 ele que é foi manso. manso e humilde, né? Que é Uhum. manso e humilde. Então, assim, que característica nós podemos dizer à luz da palavra de Deus que pertencem a uma pessoa que é de fato mansa? Como, por exemplo, né, a gente pode olhar para a vida de Jesus. Muito boa pergunta, Felipe. Bom, vamos lá. Eu creio que assim, como é primeiro assim, a gente já definiu que a mansidão a qual Jesus e as Escrituras nos ensinam, ela não pode ser confundida com o senso comum a respeito de ser manso. Boa. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa afastar desse conceito e da ideia de mansidão alguns preceitos que a gente já carrega talvez com a gente pelo nosso tempo, pela nossa cultura, porque eu particularmente tenho a impressão que se alguém chegasse e falasse assim, olha, você é tão manso,
né? Pô, você tem um aspecto de manso. Às vezes, dependendo da pessoa, ela leva isso como uma ofensa, né? Ela não vai entender isso como um elogio. E talvez, por vezes, no nosso tempo, na nossa cultura, alguém que fale isso talvez esteja até mesmo querendo ofender. Mas eu gosto muito, Felipe, assim, eu vou tomar liberdade, se você me permitir, Fique à de, vontade. de antes da gente falar das características do que é a pessoa mansa, ainda mais comparando com Jesus, porque o tema é esse, a força, né, do manso, e a gente vai ver que isso Uhum. não é contraditório, a gente afastar um pouco esses maus conceitos. E eu gosto muito, Boa. eu tive a oportunidade de, lá em 2020, eu tive uma oportunidade de estudar algumas características, principalmente do que Jesus trabalha no Sermão do Monte, com a Uhum. igreja, e eu li muito sobre isso, e eu gostei muito de uma divisão que o Martin Lloyd Jones faz, né? E ele faz uma separação, e ele começa dizendo assim, por exemplo, ele fala sobre isso que eu falei no começo, ele fala assim, em primeiro lugar, que o ser manso ele não é uma característica de berço, ele não é uma disposição natural, né? Assim, Jesus ele não está falando dessa condição familiar. E daí, por exemplo, a gente tem como exemplo, você citou Jesus, mas a gente pode ver assim, Davi, por exemplo, ele foi tido como alguém que era segundo o coração de Deus, Sim. que tinha aquele quebrantamento, que tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi era um homem corajoso. Davi era um homem de guerra, de batalhas. Davi foi um cara levantado, ungido para ser rei, mesmo ele sendo esquecido até pelo seu pai no dia de ser ungido, né? Então ao passo de que Saul era um rei que as suas tropas andavam na altura dos seus ombros, ou seja, era um cara grande, era um cara imponente. Quando viu Golias, ficou amedrontado. Davi, desde novinho, era um cara assim, não, calma aí, eu enfrentei o leão, o urso, né? Eu vou encarar esse gigante, porque ele está enfrentando, não é a mim, mas é a Deus, né? Sim. Então, e a gente pode assumir que Davi era um homem manso. Os Salmos mostram isso. Os Sim. Salmos mostram que para Davi, ele era tudo isso, ele tinha todo esse ímpeto, essa força, mas ele fala assim: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente, o Senhor tira de mim tudo, mas não afasta de mim a tua graça. Opa, calma aí, existe algo diferente no coração desse homem, que é um homem Com segundo o coração de certeza. Deus, né? A gente vê o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um homem perseguidor de cristãos, né? Sim. Que ele ia até o fim. A gente vê o quanto ele era, é, como é que eu vou dizer, perseverante, assim, obstinado, né, no Uhum. objetivo que ele tinha. E quando ele se converte, ele tem essa mesma força em prol do evangelho. Mas a gente vê, por exemplo, assim, quando ele está escrevendo aos Coríntios, né, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas acho que é 2 Coríntios capítulo 6, que ele fala assim, olha, está tendo muita contenda aí no meio de vocês, e vocês estão começando a buscar a justiça comum para resolver o problema de dentro de você, de dentro da igreja, né, como se a gente tivesse, como se o povo estivesse buscando fora da igreja juiz para julgar as causas que eles estavam tendo entre eles. Eles falam assim, poxa, isso é uma vergonha simplesmente por estar acontecendo isso, porque é a igreja que vai julgar o mundo, nós que recebemos o evangelho, a revelação, vocês estão levando as suas causas para um juízo comum, enfim. Aí ele primeiro Sim. pergunta, não tem um ancião dentro de vocês que pode fazer isso? E aí na sequência ele fala assim, e se não tiver, não tem ninguém sábio o suficiente para falar assim, olha, quer saber? É direito meu, mas eu vou assumir o dano, eu vou arcar, eu vou pagar essa conta, né? Mostrando também a mansidão. Então, não é Sim. uma característica de berço. Também, mansidão a gente não pode ter como alguém que é indolente, ou seja, que é frouxo. Mansidão não é sinônimo de frouxidão, Boa. né? Não é um sinônimo de impassividade, né? Como você falou assim, talvez assim, aquela pessoa que ela não se ira jamais, né? Aquela pessoa que é sempre zen. Não, ela não é uma impassividade. Ela pode ter, a gente pode entender que a força de caráter ela é muito compatível com mansidão. E a Sim. impassividade, ela não é força, ela é fraqueza de caráter, né? Quando Boa. nós somos impassivos, é, nós não estamos revelando mansidão, nós estamos revelando que o nosso caráter é fraco. E aí é onde a gente vê que Jesus faz, né, ele é passivo naquele momento ali, ele toma aquela frente, ele não fica impassivo frente àquilo ali, mas ele se autodenomina, né? Ó, eu sou manso e humilde, né? Mas mais do que ele entrar daquela forma, a gente vê que a força em Cristo, porque ele foi até a cruz, né? Ele Com foi até a certeza. morte, né? Então assim é uma coragem. Jesus fala assim: passa de mim esse caso, se for possível,
mas eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus o Pai. Então ele mostra força de caráter. Então também não é Uhum. frouxidão. Também não é, a gente pode entender que a mansidão também não é, já dentro disso que eu estou falando, não é um compromisso com paz a qualquer preço, né? Boa. Nós vamos ver que a perseguição é inerente ao cristão em certos Sim. momentos. Os discípulos de Jesus lá em Atos, quando eles passam pelo Sinédrio, que eles apanham no Sinédrio, quando eles saem de lá, eles veem riqueza em ter sofrido como Cristo sofreu. Jesus, nas bem-aventuranças, vai falar que bem-aventurados são os perseguidos por conta Sim. dele. Né? Então, quando nós somos coparticipantes do sofrimento de Jesus, nós somos agraciados, isso revela graça sobre a igreja, graça sobre nós. Então, aquele que tem compromisso com a paz a qualquer preço, ele é mais político, vamos dizer assim. Ele quer estar bem com Sim, todo mundo e não com vai todo ter como mundo. a gente estar bem com todo mundo sempre. Não dá, né? Não dá. Então, isso também não revela mansidão. E uma última coisa também que não revela mansidão, que pode ser bem sutil, mas eu acho que é importante falar, é que a mansidão também ela não é uma questão somente externa. Porque é bem verdade, Felipe, que às vezes a gente pode pensar assim, eu tenho um grande domínio próprio, isso é uma virtude. Tipo, alguém fez um mal para mim, então no meu semblante, externamente, eu não vou externar como eu estou por dentro, mas por dentro eu estou um vulcão em erupção. E qual que é Uhum. o risco disso? O risco disso é que há uma aparente mansidão, e apesar de eu não fazer o mal, eu posso estar desejando o mal no coração. E quando eu Sim, desejo o mal no coração, isso é um empecilho grande para que haja perdão, para que haja cura de com feridas. certeza. Então, isso também não é mansidão. A mansidão não é uma característica externa e aparente para os outros. Por isso que, de novo, ela é uma característica espiritual. Então, Boa. assim, mas a sua pergunta foi assim, né? O que é? Quais são as características, né? E eu estou enrolando para caramba. Aham. Você já está arrependido de ter me convidado aqui, né, Pior Felipe? que não, eu achei ótimo, pastor, você trazer a definição do que não é, Uhum. porque literalmente eu já perdi a quantidade de vezes assim que eu fui conversar com pessoas, com jovens universitários que às vezes, né, estão passando por situações assim que envolviam, por exemplo, essa questão da falta de perdão ou queriam passar uma mansidão de fora. E antes só da gente, né, ir para a resposta da pergunta em si, eu lembrei de uma situação uma vez que eu vivi bem interessante, né? Eu quis uma vez, eu lembro que eu passei por uma questão familiar específica e, né, eu falei: "Não, eu tô por dentro de mim", como você falou, um vulcão em erupção, Uhum. mas eu vou chegar lá no determinado lugar com um semblante tranquilo, de Pacífico. boa, como Uhum. alguém que não tá pleno, né, como dizem. Uhum. E eu lembro que o meu pai sabia da situação, sabia como eu estava, eu bati um papo com ele, assim, meu pai virou para mim e falou: "Cara, você não vai estar deixando de pecar só porque você está externalizando uma coisa que não está no seu coração". Eu falei: Uhum. "Ah, como assim?". Jesus eleva o nível da parada, Jesus vai dizer que aquilo que sai, os nossos desejos, aquilo que a gente está sentindo, precisa ser tratado na raiz e não Uhum. apenas um Da demonstrativo, né. aparência. Uhum. Exatamente. Então isso que você falou, eu lembrei dessa situação e, cara, faz muito sentido. Às Sim. vezes nós colocamos a mansidão como essas questões que você falou, e Uhum. quando a gente olha para as escrituras, nós vemos esse panorama de algo muito diferente, né. E é legal assim, porque tanto a característica da pessoa que talvez quer ter paz a qualquer preço, e eu tenho pessoas bem próximas de mim que são assim na família, inclusive assim, a minha mãe mesmo é uma pessoa muito Uhum. assim, ela sempre foi assim, eu não quero problema com ninguém. Então, a virtude nisso também. A Sim, virtude é uma certa virtude, mas claro. isso em exagero, em essência, não é sinônimo de mansidão. Mansidão não é isso. Exato. Né? Por vezes eu ser passivo, como Cristo foi, como ele foi lá e ele colocou ordem onde tinha que colocar, não eliminou o fato de ser manso e mostra uma força de caráter. Da mesma forma, você na sua situação familiar, você revelou talvez um grande domínio próprio, né? Mas o Sim. fato às vezes da gente estar externando um bom domínio próprio e por dentro a gente está assim, mas uma hora você vai cair, eu vou te ver caindo, né? Isso aí Aham. não é mansidão, não é dessa mansidão que Jesus está falando. Exato. Né? Então eu creio muito assim, de fato, que o que as escrituras ensinam e o que Jesus fala sobre essa característica da mansidão, ela em primeiro lugar, assim, como eu disse aqui, uma disposição em relação ao relacionamento com o próximo. E esse Sim, próximo, em primeiro lugar, é o próprio Criador. E com depois é, certeza. é outro. Então, assim, como que eu represento, como que eu apresento e vivo mansidão, como que é essa disposição de mansidão
em relação a Deus, em primeiro lugar. Eu creio que ela se manifesta de duas formas, Felipe. A primeira delas é o seguinte: eu sou manso e eu revelo mansidão quando eu sou submisso à vontade de Deus. Parece às vezes assim algo, poxa, mas como é que eu não sou submisso à vontade de Deus? Eu creio que é muito fácil de não ser submisso. Simplesmente quando a gente começa, de uma certa forma, a disputar com Deus qual que é a melhor vontade. Deus, poxa, Deus, eu vou até cumprir o que o Senhor tem para mim, mas só faz isso aqui antes. O Senhor é poderoso para tanta coisa. Se o Senhor fizer só isso aqui, eu já vivo, eu entrego minha vida para o Senhor. Eu faço tudo, né? Meus filhos, minha família, o curso, enfim. Às vezes a gente só quer aquilo. Os jovens, assim, né, na universidade, às vezes estão visando a formatura, ou às vezes, eu quero um casamento. Deus manda a varoa ungida para mim. Ou o varão que o Senhor tem. É só o Senhor arranjar um casamento. Eu vou ser missionário até na África, até onde for, os confins da terra. A gente começa a disputar com Deus e a gente deixa de provar uma coisa que se chama contentamento na sua vontade. Uau. De nós termos de fato um espírito feliz e contente com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mesmo que a gente passe por tempos em que a gente não escolheria aquilo, em que a gente não entende direito porque aquilo está acontecendo. Nós revelamos mansidão quando nós não entendemos muitas vezes, quando as nossas orações não são respondidas, ou quando elas são adiadas, ou quando às vezes o caminho não é exatamente o que a gente quer, mas nós nos contentamos na providência divina do que ele tem feito na nossa vida. E aí, para mim, eu me lembro, assim, para mim um exemplo bem, bem besta, assim, mas foi muito marcante. Assim, eu era adolescente e eu nunca esqueci daquilo. E na nossa época de adolescente, na igreja, né, cada hora a gente ia dormir na casa de um. Acabava o culto, a gente ia dormir, porque no outro dia, domingo, a gente vai para a igreja junto. E às vezes ia 9 adolescentes para casa de uma família só. Agora eu que sou o pai do adolescente, o pessoal fica dormindo aqui em casa. Boa. Mas é legal. Mas eu me lembro de uma vez que a gente foi dormir na casa de um amigo nosso da igreja. E no outro dia a gente acordou e a mãe dele fez um café da manhã, um pão, uma manteiga, um leite, um suco. E eu me lembro que ele falou assim: gente, é meio simples aí o café, mas não repara não, né? Aí na segunda vez que ele falou isso, a mãe dele falou assim: não é assim. Falou assim: esse aqui é o melhor café da manhã que nós poderíamos estar comendo hoje, porque é o que Deus providenciou para essa manhã. Uau. Então nós somos gratos a Ele por este café da manhã, que bênção, por este pão, por essa manteiga, por essa água, por esse suco, por esse leite, porque esse aqui é o café que Deus preparou para a gente hoje. Então a gente está feliz, a gente está contentado, a gente está contente naquilo que Deus preparou para nós. Isso é mansidão, entende? Eu sou submisso à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus venha de encontro com a minha. E é muito comum isso acontecer. Nossa, muito, né? É muito comum. Cara, mas gostei muito da sua definição, pastor. Só um comentário rapidinho, né? Às vezes a gente acha que essas coisas, esses temas das escrituras ensinados por Jesus, como contentamento e mansidão, são distantes. Mas, né, você que está nos ouvindo, veja como o fato de você ser grato, você ser contente com as coisas que Deus te deu, você ser contente com a própria graça derramada em Cristo por você, já é um motivo, né, para que você seja manso, para que você seja alegre, para que você seja submisso às coisas e à vontade de Deus para sua vida. Então, né, isso é algo realmente muito importante. Muito importante. Você imagina assim, eu fico pensando, imagina Jó, né? A gente lê Jó morrendo de medo, né? Deus me livre de passar pelo que Jó passou. Né? Jó perde seus bens, sua saúde, ele enterra seus filhos todos, né? Sim. Uma coisa assim que é uma dor inimaginável, né? Nós tivemos um pastor já falecido, né, em 1996, já que ele faleceu, foi pastor durante quase 30 anos da nossa igreja presbiteriana em Curitiba Central, reverendo Oswaldo Emerick, que, se não me engano, ele chegou a sepultar sua esposa e 3 dos seus 4 filhos. Nossa. Né, se não me falha a memória. E Jó foi mais ou menos isso, né? Eu fico pensando na dor, aquilo é muito sofrimento, e as escrituras nos contam que em algum momento a mulher dele fala para ele assim, né, Jó, amaldiçoa Deus e morre, pelo amor de Deus, né? E aí ele larga uma assim que é fantástica, né? Que ele fala assim, primeiro ele fala assim, falas como qualquer doida. Isso eu já acho que ele foi muito ousado, porque no meio de uma discussão com a esposa, se chamar ela de doida, corajoso. Corajoso.
Mas ele fala, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal. Ou seja, ele consegue ver que até as adversidades da vida estão todas debaixo e submissas à poderosa e providente mão de Deus. E Com nisso ele certeza. revela um espírito manso. Ele não consegue erguer a voz contra Deus. O coração dele não consegue se encher de amargura, se encher de dor pelo que ele passa, porque ele está, ainda que é difícil de a gente falar que Jó estava contente com o que ele estava passando, Sim, sim, mas ele estava com a vontade dele submissa à vontade de Deus. com Isso revela a certeza. mansidão. Eu creio que uma outra característica também, para não tomar tanto tempo aí, Felipe, você me desculpa, eu falo demais, Manda bala, tá muito é, top, fica à vontade. é que além de que a mansidão no relacionamento para com Deus, ela se expressa numa submissão à vontade de Deus, eu creio que ela também se expressa numa flexibilidade à palavra de Deus. E qual que é a diferença sobre a submissão e o que isso quer dizer? Isso quer dizer ter um coração ensinável e arrependido. Né? Se no primeiro ponto a gente está falando que a mansidão ela é você provar de contentamento na vontade de Deus e confiar nele, a segunda é quando nós nos deparamos com alguns ensinos da Escritura, quando nós nos deparamos com alguma palavra, com algum confrontamento do Espírito, da palavra, que vai de encontro com a nossa personalidade, com aquilo que talvez a gente aprendeu no nosso berço em casa. Ah, mas o meu pai sempre foi assim, minha mãe ensinou assim. Enfim, ou eu sempre achei isso, conceitos que a gente forma por conta do pecado, na verdade, na nossa vida, na nossa família, na nossa cultura. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e vem de encontro a isso, a gente tem um coração que é flexível à palavra. A gente Sim. tem um coração que se desdobra, que fala assim, se isso aqui precisa ser desconstruído, isso aqui vai ser desconstruído. Se eu tenho muito apego ao dinheiro, se eu tenho muito apego ao meu status, sei lá, eu ser visto, conhecido, Uhum. seja o que for, algum conceito errado, algum pecado, enfim. Às vezes você viu o seu pai ser alguém muito bruto com a sua mãe, e aí você cresceu com um conceito de que, enfim, de que o homem tem que subjugar a mulher dessa forma, não sei. E quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus te confronta, nós revelamos mansidão tendo um coração ensinável, Com né? certeza. Tendo um coração flexível à palavra dele, porque e aí eu acho que entra bem o tema do podcast, porque a mansidão, ela em uma certa forma, porque isso é se dominar, isso se encarar, se reconstruir, se refazer. E isso exige Uhum. muita força, Com né? certeza. Isso exige ter muita força. Então você ser manso a Deus é você ter a força sob o controle de Deus. Deus sabe que você é forte, sei lá. Mas Deus está falando assim, não é por aqui, não é assim. E aí você é flexível, isso revela a mansidão. Tem um dos provérbios, que é o provérbio 16:32, que ele diz assim, melhor é o longânimo, ou seja, aquele que é paciente, do que o herói da guerra. E o que domina o Uau. seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, Nossa. é mais difícil você se dominar, você controlar você mesmo, você se reconstruir, refazer alguns desejos, afetos, conceitos, do que conquistar um tanto de coisa. Né? O podcast é para universitários, sem dúvida alguma. É muito mais fácil você concluir a sua universidade, você daqui a pouco fazer um mestrado, ser um pós-doc, ser super reconhecido na sua profissão. É mais fácil isso, a Bíblia está falando, do que você dominar o seu coração, você ser flexível, você colocar toda essa força submetido à palavra de Deus. Né? E quando a gente faz isso, a gente revela mansidão. Com certeza. Cara, eu achei interessante, pastor, isso que você falou, né, da questão da força. Eu vi uma pregação uma vez, eu não lembro agora quem que pregou sobre isso. Eu acho que foi o pastor Davi Lago. Acho não, foi o pastor Davi Lago, ele veio aqui na conferência de carnaval dos jovens da PIB. Uhum. E foi bem interessante uma coisa que ele falou, né? Ele falou um pouco sobre a questão da mansidão. A pregação foi sobre humildade, e dentro disso ele falou sobre a questão da mansidão de Cristo. E é muito interessante porque ele dá o exemplo da mansidão de Jesus, né? Que é essa questão da força sob o controle de Deus. Uhum. Quando ele fala, quando Jesus está na cruz do Calvário. E Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, aquele, né, que havia curado pessoas, aquele que havia trazido pessoas de volta à vida, aquele que era o Verbo encarnado, que era o próprio Deus ali.
Jesus, como Deus, ele tinha sim, ele sabia o que era ter poder para, por exemplo, né, fulminar todos aqueles soldados romanos que o penduraram numa cruz. Mas o poder dele estava em profunda submissão e controle à vontade de Deus. Aí entra aquilo, né, que você deu o exemplo do Getsemane. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então é muito interessante porque, né, falando aqui talvez até para você que é líder, você que lidera alguma coisa dentro da sua faculdade, você que, né, se vê hoje numa posição de poder, você pode até ter poder de certa forma para alguma coisa. Mas esse poder, essa influência, tudo isso que você tem na sua vida, precisa estar submisso a Deus. Isso, eu creio que, né, a gente pode aplicar a ideia da submissão também nesse conceito da nossa vida, da nossa liderança e tudo mais. Então, bem interessante isso. É exatamente isso. Muito bem colocado, né? O Cristo, sendo Deus, não usurpou disso, né? Porque o poder e a autoridade, ele estava sob um controle. Ele não usurpou do poder e da autoridade que ele tinha, mas ele colocou sob controle, né? E isso mostra mansidão. Isso revela. Isso é característica do Espírito, né? Com certeza. Isso sem dúvida alguma não é natural nosso, né? Não é antinatural, né? Exatamente. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso, professor? Eu Fica à creio vontade. assim, que talvez assim o que a gente pode falar, só comentando um pouquinho também, Felipe, é assim, tá bom, pastor, beleza, você falou sobre essas características em relação a Deus, né? A gente revela mansidão em relação ao nosso convívio com o próximo também, né? É uma disposição diante de Deus, mas ela também é uma disposição diante dos homens, né? E eu creio muito assim que a mansidão, ela diante dos homens, ela também se mostra quando a gente tem a capacidade de renunciar o que é legítimo quando é conveniente para o bem do próximo, né? Ou seja, é mais ou menos o exemplo de Jesus que você mesmo acabou de dar. Jesus ele tinha poder, né? Ele tinha condição para fulminar, como você falou, mas por amor a nós, por amor à igreja, por amor ao seu povo, né? Ele renuncia a esse poder, ele não faz uso daquilo que é de direito dele, por amor ao próximo, para aquele. Até o exemplo que eu dei também aqui de Paulo falando da igreja de Coríntios, né? Poxa, tá tendo uma contenda? Calma aí, às vezes você é seu direito, às vezes. Né? Nem sempre, quando é o nosso direito, nós precisamos exercê-lo. Essa é uma lição difícil para a igreja entender. Porque às vezes a gente quer assim, é meu direito, eu vou exercer o meu direito. Né? E o evangelho não fala isso de nós. O evangelho nos fala sobre um amor sacrificial. O amor sacrificial às vezes vai fazer a gente renunciar aos nossos direitos, né? Eu fico pensando Abraão com Ló lá, né? Ele era o patriarca, ele era o mais velho, estava tendo contenda, ele podia fazer assim: Ló, você vai para aquela direção e eu vou para essa. Né? Abraão fala assim: não, faz assim, Ló, para onde você quer ir? Escolhe aí. Pode escolher, eu vou para o outro lado, sem problema, sem crise. Né? Então, o não reivindicar direitos sempre. Não estou falando assim, então eu nunca mais vou reivindicar. Não, às vezes faz parte. Né? Mas quando a gente reivindica sempre, talvez a gente não está revelando uma mansidão. Uma outra coisa que eu penso também, não sei se você quer falar alguma coisa, Felipe, você pode me interromper. Pode, manda bala, fique à vontade. Uma outra coisa que eu entendo também, que revela a mansidão, e olha que interessante isso, é quando a gente consegue reconhecer diante do próximo, reconhecer diante das pessoas, diante dos homens, aquilo que a gente já reconhece diante de Deus. Porque é muito fácil você chegar diante de Deus e orar e falar assim: Deus, eu sou miserável mesmo, eu sou pecador, eu sou fraco, eu não mereço a tua graça, eu não mereço o teu amor, tal. Mas se alguém chegar para você e te falar isso, né, alguém chega no calor, numa raiva, em alguma coisa, fala assim: você é isso, você é aquilo outro, não sei o que. Às vezes é coisa que a gente admite diante de Deus, né? Mas a gente não consegue reconhecer isso. A gente quer, não sou isso aí e tal. Né? E uma vez eu estava ouvindo, acho que era o Spurgeon escrevendo uma história, assim, alguma coisa nesse sentido, e ele estava falando assim que até como uma característica de mansidão, falando assim que em momentos assim, onde as pessoas nos apontam as fraquezas, o pensamento do manso era assim: na verdade, se você me conhecesse profundamente, se você conseguisse esquadrinhar minha alma, você veria que eu sou muito pior do que você está falando. Exatamente. Né? Então a mansidão é a gente conseguir reconhecer isso. Né? Ou seja, mas isso significa o quê, pastor? Você está falando que eu tenho que ficar recebendo ofensa dos outros, palavra atravessada dos outros? Não, mas o manso, ele consegue por vezes
ouvir algo a respeito dele mesmo e não ser de fato ofendido, porque ele tem uma autoimagem muito bem colocada. E ele não fica Boa. reivindicando justiça própria, mas como ele sabe que ele é pobre de espírito, que ele sabe que ele é necessitado de Deus, ele consegue reconhecer toda a miséria que ele se Sim. encontra. Quando vem alguma ofensa, aquilo não é tão fácil de atingir o coração do manso. Não é Boa. tão fácil de magoar, de ressentir, de falar assim, poxa, aquilo ficou ferido. Ah, o fulano não me deu boa noite na igreja, bom dia hoje. Agora também só vou falar com ele quando ele vir, quando ele vir falar comigo de novo, senão não cumprimento, né? Isso É, aí não revela uma mansidão, sem dúvida alguma. com Né? certeza. E um negócio interessante, pastor, do que você falou, que eu achei muito legal, né? Quando a gente olha para o esquema das bem-aventuranças. Jesus começa falando sobre nós termos essa consciência pessoal de sermos pobres em espírito. Daí ele vai falar, né, bem-aventurado, por exemplo, não só os mansos, mas também aqueles que são humildes, compassivos e tal. Para chegar lá na última, quando ele fala justamente sobre a perseguição e dizer, tá, bem-aventurados os perseguidos, mas o que esses perseguidos devem fazer com aqueles que o perseguem? Amá-los, Uhum. né? Então, para nós chegarmos a esse ponto de sermos perseguidos e amar essas pessoas, nós precisamos ter essa consciência, como você bem falou, de Exato. que somos pobres de espírito, de que choramos por conta disso, pelas nossas mazelas e pecados, e, consequentemente, temos, né, a mansidão que provém de uma identidade firmada em Cristo para a honra e glória de Cristo. Então, isso Exatamente. é algo muito Porque, interessante. porque sem dúvida alguma, é exatamente isso, Felipe. Você pegou exatamente isso que eu quis dizer, que é essa construção. Né? Jesus ele faz essa lógica mesmo. Não tem, se eu não tiver essa autoimagem, se nós não tivermos uma consciência é, de nós mesmos diante de Deus, não tem como ser manso. Né? Exatamente. Se nós não nos enxergarmos diante de Deus e temos a consciência de quem nós somos, de quem Ele é, do quão carente nós somos, nós não vamos conseguir ser manso. A gente vai julgar o nosso irmão quando ele pecar. A gente vai, quando alguém cometer um pecado muito diferente, muito distante de nós, algo que a gente nunca passou perto, a gente não vai se ver pecando também com o irmão, a gente não vai. Exatamente. Então a mansidão ela não tem espaço para justiça própria e mansidão de espírito no coração. Né? Boa. Isso da justiça, né? Muitas vezes, como você falou, eu tô no meu direito. Eu quero que essa pessoa sinta o peso da justiça, mas de que justiça nós estamos falando, né? Uhum. E é uma questão de confiar na justiça do Pai e saber que a vontade dele, a justiça dele, né? A gente poderia colocar ali todos os atributos de Deus, que de fato são bons, perfeitos e agradáveis, e não nosso. Isso é algo muito interessante. Pastor, só lembrei de um livro, até peguei aqui, ó, fica de indicação para você que está nos ouvindo, esse livro aqui, ó. Manso e Muito bom. Humilde, do Dane Ortlund. É interessante esse livro, né? Eu vi algumas pessoas criticando, mas esse livro só fala de características tipo da mansidão e da humildade de Jesus, não fala, por exemplo, da ira e tal. Mas, gente, é porque não é a proposta do livro. A proposta do livro é falar sobre essas duas características, né, que Jesus diz sobre si. Venham até mim, pois sou manso e humilde de coração. Né, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. E eu lembro que quando eu li esse livro, pastor, só fazendo um breve comentário, eu li não, né, legal, vou aprender mais sobre o que significa Jesus ser manso e humilde, né, para mim, que sou um pecador, né, o coração de Deus para quem peca, então eu me coloquei ali nesse lugar, em primeiro lugar. Uhum. Só que foi bem interessante que quando eu terminei esse livro, uma das coisas que mais me impactou foi a falta de mansidão e humildade que eu estava tendo e não imitando Jesus nisso. Sim. E daí, pastor, eu já vou entrar aqui na última pergunta, né, para a gente já caminhando para o final, que é a seguinte pergunta, né, para o jovem universitário que está nos ouvindo, que talvez hoje passe por alguma questão dentro da faculdade que traz raiva, que traz senso de justiça, talvez jovens que estão nos ouvindo que dentro da igreja estão sendo de fato injustiçados ou, né, várias outras coisas que podem fazer com que nós não sejamos mansos, ou, né, outras questões que podem envolver isso. Como um jovem, como uma pessoa, como um cristão pode encontrar a mansidão? E quais conselhos você daria para quem busca ser manso? Legal. Olha, evidentemente aqui são conselhos, ainda que
baseados nas Escrituras a partir de um homem pecador também, que também está aprendendo muito com isso, que também precisa aprender a ser manso, precisa aprender a ser humilde, até porque toda e qualquer injustiça fere o coração do cristão, fere o coração da igreja, sem dúvida alguma. Mas a palavra nos ensina, e Cristo nos ensina, que a nossa justiça está nele. Nós jamais devemos esquecer de que Cristo assumiu, levou sobre ele todas as dores, as mazelas, todos os pecados, a culpa, a responsabilidade, tudo sobre isso, sobre ele, até para que, se o nosso coração se inflamar de ira, e não é uma ira santa, vamos dizer aqui, mas se inflamar por uma justiça própria, se inflamar contra alguém específico, contra pessoas, contra o próximo, Cristo naquela cruz, com os braços abertos, está dizendo assim: lance essa ira sobre mim, não é sobre o teu irmão, não é sobre o próximo, mas lance ela sobre mim e descanse sobre mim. Eu sei que isso parece ser muito difícil, mas como nós começamos falando aqui, parece muito difícil porque o nosso tempo e o fruto do pecado na nossa vida faz com que os conceitos do reino, as balizas do reino de Deus pareçam contraculturais e contranaturais muitas vezes. Né? Como a gente falou tantas vezes das bem-aventuranças aqui, falando sobre a plenitude, fala de um tanto de coisa que não parece alvo da felicidade, talvez a uma primeira vista. Né? Jesus fala sobre você amar os inimigos, orar pelos que perseguem. Né? Isso tudo parece que vai tanto de encontro com a nossa narrativa cultural do nosso tempo, e por isso não parece fácil. Mas a saída para isso, meu querido, minha querida, você que está ouvindo, você que teve acesso aqui a essa gravação, que está ouvindo nesse momento essa palavra, que você busque aos pés de Jesus. Se tem sido difícil controlar o temperamento, se tem sido difícil, se talvez a cultura no seu lar, na sua casa, da sua família foi sempre assim: a gente é essa cultura mesmo, a gente é colérico, a gente faz parte desse pessoal assim, veio do jeito que veio, volta, veio, eu falo mesmo, eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, e acha que isso é uma virtude. Se isso você tem se alimentado disso, ou talvez você tenha passado tempos na universidade, tempos às vezes com orientador, ou às vezes em casa, ou seja onde for, e tem sido alvo de injustiças, de coisas ruins, e isso tem fomentado a ira no seu coração de alguma forma. Lembre-se, há um lugar certo para isso estar, que é depositado próximo e aos pés da cruz, perto de Deus. Nós devemos voltar para perto dele. Não tem outra alternativa. Se nós buscarmos qualquer outra fonte para nos tornarmos mansos, senão a fonte do Espírito, a fonte da palavra, a fonte da intimidade com Deus, nós não vamos conseguir. Porque a mansidão, ela vai ser fruto dessa intimidade. Ela é fruto desse relacionamento, onde nós olhamos para Deus, nós nos vemos impotentes diante de tanta coisa, e nós nos vemos tão carentes dele, e vemos que ele é maravilhoso demais para ser comparado com qualquer outra coisa na nossa vida. Nós entregamos tanto a nossa vida para ele, depositamos tanto a nossa confiança, a nossa submissão, o nosso aprendizado a ele, que as outras coisas dificilmente vão conseguir nos atingir ao ponto da gente pecar, ao ponto da gente deixar o nosso temperamento pecaminoso ir para fora. E ainda que nós passemos por muitas lutas nessa área, eu quero convidar você a orar mesmo, a colocar diante de Deus, a dividir com gente que te ama, gente que caminha com você, falar assim: meu irmão, minha irmã, caminha comigo aqui, me ajuda nisso, porque o meu coração é tempestuoso, porque para mim riscou o fósforo, eu já estou explodindo o pavio todo, então me ajuda, ora por mim, e busque força nas Escrituras, porque sem dúvida alguma, se colocaram no seu pensamento, no seu coração, na sua mente, que ser manso é ser frouxo, isso caia por terra em nome de Jesus, porque Amém. Ser manso Amém. é força no Espírito, é estar amansado nas mãos do Senhor. Com certeza. Amém, pastor. Nossa, cara, já digo que essa última fala aí falou bastante aqui ao meu coração. Obrigado por isso. Espero que você que está nos ouvindo também tenha sido edificado por esse tempo, por esse bate-papo. Acho que, nossa, na hora que eu vi que já são 50 minutos de conversa, então fluiu muito bem, foi muito rápido. Meu Deus, que papo bom.
E você que está nos ouvindo, né? Eu acho que tudo isso que o pastor Samuel falou faz muito sentido. Busque em Cristo essa mansidão. Amém. Busque no relacionamento com Ele, através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra que nos lê, que nos transforma, através da oração. Tenha uma vida de oração. Talvez você hoje enfrenta crise na sua universidade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E como que você lida com essas crises? Será que você tem sido alguém manso? Isso vai depender com certeza, não do quanto essas crises estão te impactando, mas de quanto o Espírito Santo tem fluído na sua vida. Então, nós precisamos buscar aí esse lugar de intimidade com Deus. Pastor Samuel, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado você, Felipe. Obrigado mesmo pela sabedoria compartilhada aqui. Já digo, toda vez, né, que o convidado, assim, cara, tu sai daqui, meu Deus, já digo aqui para todo mundo ver. Espere já o próximo convite, tá bom? Opa, que legal. Bênção. É só uma alegria. Espero estar com a voz melhor. Boa. Mas muito obrigado mesmo, valeu por esse tempo. Você que está nos ouvindo, obrigado por ter ficado até aqui. Né, que esse episódio possa realmente ter falado ao seu coração e à tua vida. Compartilhe ele com alguém. Se ele foi edificante para você, talvez no seu pequeno grupo, na sua célula, na sua igreja, com jovens aí perto de você, no seu grupo da família, ou para aquela pessoa, né, que você sabe que tem buscado essa mansidão e precisa de um incentivo. Né, nós também aqui somos pessoas que estão buscando isso através do relacionamento com Deus. Nós te incentivamos a compartilhar esse episódio para também abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a semana que vem, onde nós teremos mais um Comunicast, tá bom? Pastor Samuel, muito obrigado, tamo junto. Obrigado, Felipe, amém, Deus abençoe. Abração. Obrigado, grande abraço a todos. Valeu, galera. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.